Bom, então, para não atrasar, boa tarde a todos. Já vamos dar início, então, a este webinar. Obrigada a todas e todas por estarem conosco hoje para acompanhar mais um webinar realizado pela Plataforma de Ação pela Água da Rede Brasil do Pacto Global. Para quem não me conhece, eu me chamo Juliana, eu sou assessora de gestão corporativa da água na Rede Brasil do Pacto Global e também sou pesquisadora no Pacific Institute, the Sea Water Mandates, e hoje eu estarei conduzindo este webinar. Bom, o webinar de hoje foi desenvolvido em parceria com o Sea Water Mandates Pacific Institute. E deixa eu passar aqui para a agenda. Bom, então nos próximos 90 minutos a gente vai discutir então esse tema tão importante, né? Como integrar a gestão corporativa da água na estratégia da empresa. Nós vamos iniciar com uma breve introdução à gestão corporativa da água e após nós teremos um painel de discussão onde alguns membros da iniciativa The Sea Water Mandate, empresas brasileiras que aderiram à iniciativa, elas irão discutir, compartilhar também as suas experiências na implementação de estratégias de gestão da água, trazendo as suas visões específicas e experiências particulares dos setores que elas representam. Eu gostaria de iniciar, então, passando a palavra ao Carlo Pereira, que é o diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global, que dará as boas-vindas. Carlo? Gil, muito obrigado. Pessoal, boa tarde, uma satisfação estar aqui com vocês, espero que estejam todos bem. E, bom, como a Gil já comentou, é um tema de extrema importância, né, para o Brasil como um todo, para o mundo, na verdade, né? E aqui na Rede Brasil do Pacto Global, a gente tem uma plataforma de ação voltada ao tema da água e esse é um dos temas que a gente está levando com muita energia, né? Como que a gente faz uma gestão corporativa da água adequadamente, né? E com isso eu quero agradecer muito os nossos participantes, agradecer a parceria do Pacific Institute, como sempre, Sea Water Mandates, e agradecer as pessoas que estão aqui e também as empresas que elas representam, né? Então, Isabel, Adriana, respectivamente, aí a Braskem e Sanasa, né? E também a Beatriz da Ambev, e são exemplos bastante importantes, né, para a gente. A Ambev, inclusive, não só a Ambev, todas as três empresas têm bastante projetos ali dentro do pacto, com o pacto, né? A Ambev, mais especificamente, um programa que trata especificamente da questão da gestão corporativa da água, né, conosco. Então, é uma alegria poder ver todo mundo e tratar desse tema que a gente sabe que a gente não é tão bom assim, falando como país, né, nesse tema. Então, no entanto, a gente tem bons cases e esses bons cases, na verdade, eles acabam sendo benchmarks globais. Então, temos aqui, apesar de, na média, o resultado não ser muito bom, a gente tem aqui as empresas que podem, com certeza, dar muita informação muito acurada de como fazer bem, como ser o melhor no mercado nesse tema, nas suas áreas. Então, espero que todos aproveitem e participem bastante. Obrigado. Muito obrigada, Carlo, pelas suas palavras iniciais. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Próximo, pronto. Bom, então eu vou dar início agora a este webinar com uma breve introdução ao que é o conceito de gestão corporativa da água, né? Water Stewardship. Nessa apresentação, eu vou dar uma visão geral dos elementos mais essenciais da gestão corporativa de água. Então aqui, só para mostrar uma visão geral, eu irei abordar as principais informações que as empresas precisam saber, com foco no que é a gestão corporativa da água, por que ela é relevante para os seus negócios e como que as empresas elas podem começar a implementá-la na sua estratégia de negócios a curto e longo prazo. Eu também vou trazer alguns exemplos de como que a crise da Covid-19 destacou
elevou a importância vital de promover o acesso à água potável, a saneamento e a higiene como principais medidas preventivas para o enfrentamento da pandemia e também como que isso se relaciona com as estratégias da gestão corporativa da água, né? Como eu mencionei anteriormente, essa apresentação ela foi desenvolvida pelo Pacific Institute, que é uma organização de pesquisa que fica localizada na Califórnia, nos Estados Unidos, né? Essa instituição, para aqueles que não conhecem, ela cria e promove soluções, né, para os desafios mais urgentes do mundo em relação à água, mudanças do clima e outros aspectos. E o Pacific Institute, ele atua como secretaria da iniciativa The Sea Water Mandate, que é uma iniciativa do Pacto Global da ONU, né, focada na mobilização dos líderes empresariais para desenvolver ações relacionadas aos recursos hídricos, né, relacionadas à água, saneamento e com foco também nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Aqui nesse slide eu só queria dar uma visão geral do que eu vou apresentar aqui, vou tentar ser breve, porque a gente depois tem um painel super interessante aqui, com casos reais, exemplos, né, da implementação. E primeiro eu gostaria de dar então uma visão geral dessa apresentação. Então nos próximos 15, 20 minutos eu vou abordar então alguns aspectos da crise mundial da água, o que é a Water Stewardship, o que é a Water Stewardship Journey, a jornada de gestão corporativa da água e algumas ferramentas e iniciativas do The Sea Water Mandate. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a crise mundial da água, incluindo questões de escassez hídrica, poluição e mudanças do clima. Bom, nesse slide aqui, nós temos uma foto do sistema Cantareira, né, que é o principal manancial que abastece a região metropolitana de São Paulo. Eu acho que muitos de vocês aqui estão lembrados, né, que no verão de 2014 a região sudeste do Brasil sofreu uma das piores, né, das mais severas crises hídricas, das piores e mais severas secas, né, em décadas. E o sistema Cantareira ele foi o manancial mais afetado do estado paulista, né, durante essa crise, que ocorreu ali entre os anos de 2014 e 2015, né? A falta de chuvas que ocorreu naquela época gerou uma escassez de água, né, que causou essa crise hídrica, que acabou afetando a população, as economias locais da região metropolitana de São Paulo, né, que é a maior mega cidade da América do Sul, né? E a crise hídrica da água, e a crise da água, né, ela foi agravada por uma combinação de falta de chuvas, né, também temperaturas mais altas. O verão de 2014 foi o mais quente e seco desde 1951. Né? Então, na região do Cantareira, né, de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014, a precipitação foi cerca de 70% a 70% abaixo do normal. Né? E nessa foto aqui, nesse slide, a gente pode ver as mudanças que ocorreram, né, nos níveis de água do sistema Cantareira durante a crise da água em 2014. Então, assim, como eu mencionei, né, a crise hídrica foi uma combinação de vários fatores e por esse motivo, as empresas, né, elas precisam mais do que nunca estar super preparadas para se adaptar a cenários de escassez hídrica, né? De fato, assim, é previsto, né, alguns estudos que a demanda global de água ela vai aumentar em cerca de 55% entre os anos de 2000 e 2050. Então, isso significa que todos nós teremos que nos adaptar para atender a todas as necessidades de água da humanidade, né, diante desse desafio aí cada vez mais crescente. Bom, hoje, cerca de 1,7 bilhão de pessoas em todo o mundo vivem em áreas com estresse hídrico. E em 2050, esse número está previsto que deve saltar para 5 bilhões, né? Segundo as previsões da UN Water. Então, é um número bem alarmante. E mesmo se houver quantidade suficiente de água em uma área, em uma região, né, em um corpo hídrico, a bacia hidrográfica ainda assim ela pode estar sob estresse hídrico
devido à poluição. A poluição é um outro fator bem preocupante, né? Quase todos os usos humanos da água, né, do agrícola ao industrial e municipal, todos acabam gerando algum nível de poluição na água. E, de acordo com o Programa Mundial de Avaliação da Água da Unesco, né, o WWAP, 2 milhões de toneladas de esgoto e resíduos industriais e agrícolas também, eles são despejados na água no mundo inteiro todos os dias. Imagina, 2 milhões de toneladas de esgoto. E também, de acordo com esses dados da ONU, mais de 80% das águas residuais do mundo, elas são lançadas de volta aos rios, córregos e oceanos sem nenhum tratamento, né? Então, essa poluição, como todos nós sabemos, gera graves danos aos ecossistemas e também muita contaminação das fontes de água, que são fontes críticas para o próprio abastecimento humano. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre os aspectos relacionados ao acesso à água e saneamento, né? Os dados desse slide, eles falam por si só, né? Eu acho que todos nós sabemos os desafios globais que ainda enfrentamos atualmente, né? Não só os globais, mas os locais também aqui no nosso país. Mas a nível global, então, 844 milhões de pessoas no mundo, né? Cerca de 1 em cada 9 não tem acesso à água limpa perto de casa e 2,3 bilhões de pessoas no mundo, né? Quase 1 em cada 3 não tem um banheiro decente próprio, né? E o acesso à água limpa e sempre foi crucial para a saúde, né, dos indivíduos, das famílias, e agora mais do que nunca, né? O acesso à água, saneamento e higiene nesse cenário de pandemia é super importante, né? Como medida de prevenção e combate à Covid, né, para garantia da saúde e do bem-estar das pessoas, né? E a gente sabe, né, que a boa higiene, incluindo a lavagem das mãos com água limpa, é a primeira linha de defesa contra a Covid, né? E tantas outras doenças virais que existem, né? E nos países menos desenvolvidos, quase 3 em cada pessoa não tem em casa nenhum lugar para lavar as mãos com água e sabão. Então, são dados, assim, bem preocupantes, né? Os bons hábitos de higiene e acesso à água e saneamento são importantes, particularmente nos locais de trabalho, tanto os formais quanto informais, né? Como, por exemplo, escritórios e fábricas, né? Por quê? Porque os locais de trabalho, eles têm o potencial para aumentar o risco de transmissão, né? Porque são espaços onde as pessoas, elas interagem por longos períodos de tempo, né? E à medida que o mundo, ele está transitando e começando a se concentrar nos esforços de recuperação, as empresas, elas precisarão, mais do que nunca, investir em medidas de prevenção nas suas instalações e em toda a cadeia de valor, né? Para garantir a saúde da sua equipe e também a resiliência da sua cadeia para garantir, né, a continuidade dos negócios, né? E é importante ressaltar que isso inclui práticas de higiene pessoal e ambiental, né? Como as lavagens de mão e também a higienização de superfícies, né? E também isso tudo reforça o argumento comercial, né? O business case para a ação em WASH. Aqui nesse slide, então, né, tem uns dados do Fórum Econômico Mundial. Para aqueles que não sabem, o Fórum Econômico Mundial, ele publica um relatório anual onde é hierarquizado os fatores de maiores riscos para o desenvolvimento econômico, né? E como a gente pode ver nesse slide, nos últimos 5 anos consecutivos, na verdade de 2014 a 2018, né? Eu não tenho dados de 2019, o risco de escassez hídrica, ele esteve entre as 5 maiores ameaças na escala global, né? Bom, como eu já comentei anteriormente, né, no Brasil a escassez hídrica já é uma realidade em diversas regiões, especialmente na última década, né? Como eu comentei anteriormente, em 2014, 2015, na região sudeste, né, que viveu a sua, então,
mais severa crise de disponibilidade, né, com impacto no sistema, no reservatório Cantareira, né, que ficou então aí com o volume de 13,9% mais ou menos da capacidade máxima. A bacia também do Rio Paraíba do Sul, né, localizada entre os maiores polos industriais e populacionais do país, também esteve em situação de alerta, né, na região metropolitana do Rio de Janeiro, com risco também de desabastecimento para a população, né? E também a gente tem que notar que tem uma relação muito forte das mudanças do clima com a crise hídrica, né? Segundo os especialistas, a crise climática também vai impactar os recursos hídricos, né? A crise climática é uma crise da água. E as consequências mais desastrosas do aquecimento global é como afeta o ciclo da água. A gente já pode ver isso, né, na forma de inundações e as secas, que cada vez são mais devastadoras, né? Também, assim, não é uma realidade aqui no Brasil, mas o derretimento de neve, né, o derretimento de gelo, que contribui, né, para o aumento do nível do mar, os padrões de chuva, né, cada vez mais imprevisíveis, e também um número crescente, né, de eventos climáticos extremos. E as mudanças no ciclo da água, né, combinadas com temperaturas extremamente quentes, né, podem tornar também grandes partes da Terra inabitáveis futuramente, sabe? Fazendo com que as populações tenham que migrar por causa da seca. E o ciclo da água, então, como eu falei anteriormente, ele está diretamente ligado ao clima, né? Então, as alterações no clima, elas alteram o regime de chuvas, né? Pode causar o aumento da ocorrência de eventos extremos hidrológicos, como as inundações, e também longos períodos de seca. Então, esses eventos, eles afetam e muito, né, a oferta da água, e também ameaçam o suprimento e abastecimento de água para a população, para as indústrias, para a agricultura e etc, né? Bom, agora, tomar uma água aqui. Dando continuidade, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é Water Stewardship, né? A gestão corporativa da água é uma ferramenta que ajuda as empresas a se preparar e se adaptar a crises hídricas, né? Alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável e também apoiar a realização dos direitos humanos, além de tornar os negócios mais resilientes, né? A gestão corporativa da água, geralmente ela é motivada principalmente pelo desejo das empresas e entender e criar ações para reduzir os seus riscos hídricos, né? Os riscos hídricos nas suas operações. E os riscos hídricos, eles são muitos, né? Eles variam de local para local, de setor para setor e de empresa para empresa, né? Então, assim, tendo isso em conta, né? Toda empresa ela deve avaliar os seus próprios riscos para desenvolver uma estratégia corporativa própria para gerir esses riscos, né? O processo para isso, então, varia bastante, pode variar bastante, pode ser desde um processo simples até um mais detalhado, né? Mas geralmente inclui alguns elementos básicos, né? Inclui avaliar as maneiras pelas quais uma empresa usa e afeta os recursos hídricos e as circunstâncias também dos locais específicos em que ela e os seus fornecedores eles operam, né? Por exemplo, o contexto da bacia hidrográfica, onde as suas instalações estão localizadas, por exemplo. Bom, então, assim, queria falar um pouquinho mais sobre esses riscos hídricos, né? Os riscos hídricos, eles podem ser divididos em duas categorias gerais, né? Que podem ser os riscos hídricos, eles podem ser aqueles causados pelas ações da empresa, né? Por serem poluentes ou por desperdiçarem água, mas também devido ao contexto, como eu mencionei, em que as empresas estão inseridas e que elas não têm tanto controle assim, né? Uma empresa ela pode ser incrivelmente eficiente e responsável, mas se ela estiver atuando em um local onde os recursos hídricos compartilhados eles são mal gerenciados,
ainda assim ela corre um risco de ficar sem recursos hídricos para suas operações, né? A gestão corporativa da água, ela não foca apenas nas ações internas das empresas, né? Mas também no trabalho das empresas fora dos muros. As empresas, elas devem garantir que as bacias hidrográficas nas quais operam, elas sejam gerenciadas de maneira sustentável. Aqui, nesse slide, eu trouxe alguns dados do questionário de água do CDP, né? Que mostram dados realmente muito interessantes. Desculpa, eu só tinha em inglês, eu não achei em português, né? Mas aqui mostra o quê? Mostra os tipos de riscos que as empresas mais reportaram em 2018, que são, né, os riscos hídricos que as empresas mais reportaram em 2018. E a gente pode ver aqui que, segundo os dados aqui desse gráfico, são os riscos físicos, né, que ligados à quantidade e qualidade de água, seguidos pelos riscos regulatórios e reputacionais. E, além disso, nesse outro gráfico aqui, dentre os países que reportaram, o Brasil ficou no topo da lista dos países com maior número de riscos relacionados à água reportados, né? Então, eu também trouxe aqui, deixa eu dar mais um clique, uma amostra da lista A das empresas que reportaram as suas ações em água em 2018, né? Só para ilustrar aqui, né? Então, para aqueles que não sabem, para fazer parte dessa lista, as empresas, elas devem mostrar que monitoram e gerenciam regularmente os aspectos hídricos relevantes para suas atividades e também para toda a sua cadeia de valor. Elas têm que né, mostrar que possuem procedimentos regulares e abrangentes de avaliação de riscos hídricos, fundamentados na bacia hidrográfica e também com um sólido entendimento de como as questões de água podem impactar o seu desempenho financeiro. E, ao mesmo tempo, as empresas, elas devem mostrar que implementaram uma resposta assim, estratégica, genuína a esses riscos, né? E que os mecanismos de governança da empresa e as suas estratégias financeiras e de negócios de longo prazo, elas devem ser informadas, e as ações que elas estão desenvolvendo para resolver problemas de segurança hídrica, né? Então, aqui foram 752 empresas reportaram e 31 ficaram na lista A, né? Incluindo a petroquímica brasileira Braskem e a empresa brasileira de celulose e papel, a Klabin, né? Então, elas conseguiram atender esses padrões mais altos e obter esse status de liderança. Então, isso é apenas uma amostra de algumas empresas que estão na lista A do CDP, né? São 31 no total. Eu só queria destacar que 2 empresas brasileiras estão nessa lista e que, inclusive, fazem parte do pacto. Aqui nesse slide, a gente pode ver os 5 principais riscos relacionados à água que as empresas reportaram no CDP em 2017, né? Elas identificaram, então, que os danos à marca são um dos principais riscos, né? Então, mesmo se houver água fisicamente suficiente, né? Por exemplo, quantidade suficiente de água para as empresas continuarem a produção em uma certa bacia hidrográfica e os preços permanecerem estáveis, ainda assim as empresas, elas podem perder a sua licença para operar se elas forem vistas pelos seus clientes, pela comunidade, como empresas não sustentáveis, né, que causam danos ambientais na bacia hidrográfica, como poluição, descarte de efluentes e uso excessivo de água, né? Se elas estão desperdiçando. Então, tem um risco aí. E além de auxiliar, né, no gerenciamento dos riscos de curto e longo prazo, a gestão corporativa da água, ela também pode ajudar as empresas a reduzir custos, né? Um exemplo que eu trago aqui nesse slide é o da Braskem, que durante a crise hídrica não teve que interromper a sua produção, né? Graças à utilização de água de reuso. E isso fez com que a empresa evitasse perdas financeiras de mais de 200 milhões. Então, é um exemplo bem ilustrativo que também as empresas podem reduzir custos.
Bom, agora que eu apresentei, né, por que a gestão corporativa da água é uma etapa crucial para as empresas, eu quero discutir, assim, como que as empresas podem começar a agir nesse sentido. Bom, aqui, como eu comentei anteriormente, né, cada empresa ela tem a sua própria jornada de gerenciamento de recursos hídricos, né, que depende do setor industrial, fornecedores, dos locais, né, de onde ela está inserida. E, dito isso, né, o CEO Water Mandate, ele desenvolveu essa estrutura que a gente pode ver aqui no slide, que é chamada Water Stewardship Journey, para mostrar, então, quais são as principais partes de uma estratégia realmente forte, realmente eficiente de gestão da água, né? E para traduzir esse diagrama, né, o que ele é? Ele ilustra qual que seria a gama ideal de atividades de gestão de água que uma empresa ela pode adotar, que uma empresa deve adotar, né? Então, se a gente for olhar aqui, começando pela esquerda, né, as ações começam em torno das operações, né? Geralmente, esse é um bom ponto de partida, né? E à medida que você se move para a direita, as ações elas se tornam mais complexas, mas também elas causam um maior impacto, né? São ações mais impactantes, né? Então, começando aqui pelas operações, né, as operacionais, elas se referem à melhoria de práticas de gerenciamento de água nas suas próprias instalações, escritórios corporativos, né? E os gerentes das instalações, eles geralmente implementam essas técnicas simplesmente por meio de algumas boas práticas para a saúde, eficiência hídrica, até que uma estratégia corporativa mais robusta ela seja desenvolvida e implementada, né? E muitas dessas práticas, elas são de baixo custo, fáceis de implementar e têm retornos de investimento de curto prazo, né? E outro aspecto aqui dessa jornada, dessa progressão, é o desenvolvimento de uma compreensão mais profunda e dinâmica do contexto hídrico, né, em que a empresa opera, né? Isso envolve avaliar, então, o grau de estresse hídrico nas bacias hidrográficas em que elas operam, a eficácia da governança da água nessas áreas e também as circunstâncias mais amplas relacionadas à água na sua cadeia de valor, né? E isso permite que as empresas, né, identifiquem as ações que são mais estratégicas, que podem ser executadas por elas, né, para gerenciar os seus riscos hídricos e reduzir os seus impactos negativos nos ecossistemas, né? E como eu mencionei anteriormente, né, grande parte do risco que as empresas enfrentam, que elas estão expostas, não se deve às suas próprias operações, né? Mas ao contexto em que ela está operando, né? E o engajamento nada mais é do que além dos muros das empresas, né, das fábricas, para trabalhar com outras empresas, para trabalhar com parceiros da cadeia de valor, com ONGs e outras partes interessadas, stakeholders, para garantir, então, a segurança hídrica na bacia hidrográfica, um trabalho mais coletivo, né? E é aqui que o bom trabalho interno que as empresas elas fazem contribui para estabelecer a credibilidade da empresa, né? Através desse envolvimento e engajamento com outras partes interessadas, ações coletivas. E é crucial, assim, que durante todo esse processo, o entendimento das empresas sobre os seus riscos hídricos, ele seja feito em diálogo, né, com as partes interessadas mais afetadas, em diálogo com os comitês de bacia hidrográfica, agências de bacia hidrográfica, comunidade e etc. Bom, agora estou chegando ao fim, mas eu só queria apresentar rapidamente, então, o The CEO Water Mandate, para aqueles que não conhecem e que desejam se engajar. Então, o The CEO Water Mandate é uma plataforma de compromisso para a gestão corporativa da água, desenvolvida pelo Pacto Global da ONU e é implementada em parceria com o Pacific Institute, né? E ao integrar a iniciativa, as empresas de todos os setores e localidades, né, ao redor do mundo, elas assumem um compromisso público
né, em 6 áreas, que eu já vou mostrar a seguir, e elas têm o compromisso de relatar o seu progresso nessas 6 áreas de compromisso anualmente, né? E a iniciativa ela também apoia os esforços das empresas na gestão corporativa da água, assim, por meio do desenvolvimento de guias, de ferramentas de boas práticas, e muitas das quais elas estão disponíveis online nas ferramentas desenvolvidas pelo The Sea Water Mandate, que eu vou apresentar a seguir. Então, aqui só para mostrar rapidamente quais são as 6 áreas de compromisso do Sea Water Mandate, né? Então, operações diretas, cadeia de valor e gestão de bacias hidrográficas, ação coletiva, políticas públicas, envolvimento da comunidade e transparência. Então, as empresas que já reportam para o CDP Water não precisam fazer nenhum esforço adicional, né? O relatório do do CDP Water, ele já conta como reporte para o Sea Water Mandate. Aqui nesse slide, eu só queria ilustrar um pouco, né, uma amostra bem pequena, né, de quem são as empresas membros do Sea Water Mandate, né? E também queria destacar as empresas brasileiras, que hoje algumas estarão aqui com a gente, né? A Cervejaria Ambev, a Braskem, a Sanasa e o Grupo Sabará. Também temos o Banco do Brasil, que fazem parte desse grande número de empresas que hoje em dia são membros do Sea Water Mandate. São mais de 175 empresas ao redor do mundo todo. Bom, aqui eu queria só destacar algumas das iniciativas, né? Alguns dos temas trabalhados pelo Sea Water Mandate. A gente tem atualmente trabalhado no tema de soluções baseadas na natureza, né? Para avaliar algumas abordagens para soluções resilientes de clima e água para as empresas. Nós temos também essa iniciativa chamada Wash for Work, que ajuda as empresas a melhorar o acesso à água, saneamento e higiene no local de trabalho, em toda a cadeia de valor, também nas comunidades. E esse ano também o Sea Water Mandate ele lançou uma nova iniciativa, né, uma coalizão liderada por CEOs para preservar os recursos de água doce do mundo todo, né, diante das mudanças do clima, né, por meio de ações coletivas, né, focando em bacias hidrográficas que sofrem com estresse hídrico, né, por meio do estabelecimento de metas específicas e também mensuráveis que devem ser alcançadas até 2050. E aqui só para mostrar alguns guias e ferramentas, né? O Sea Water Mandate desenvolve também, hospeda muitos recursos e publicações, né? Isso aqui é apenas uma amostra, né? E além disso, o Sea Water Mandate ele realiza vários seminários online, eventos e conferências. Então aqui vou deixar o link para que vocês possam acessar. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque já está acabando o meu tempo. E, assim, em resumo, né, o que eu queria deixar de mensagem nessa apresentação é que a gestão corporativa da água, ela pode, né, fortalecer o negócio das empresas, né? Não é uma atividade filantrópica ou de caridade, né, mas uma maneira de lidar com os riscos hídricos de curto e longo prazo. E o Sea Water Mandate ele pode ajudar as empresas a entender esses riscos e fazer um plano de ação. Então, se vocês tiverem interesse em saber um pouco melhor sobre o Sea Water Mandate, como se tornar signatário, né? As empresas elas devem ser signatárias do Pacto Global para se tornarem membros do Sea Water Mandate, mas é uma plataforma gratuita, não tem nenhum custo adicional. Então, agora, gostaria de agradecer. Vocês podem me mandar um e-mail se tiverem dúvidas. E eu vou passar a palavra, então, agora para o André Ramalho, que é coordenador da Water Resilience Coalition no Pacific Institute The Sea Water Mandate, que vai conduzir, então, a próxima parte deste webinar, que é o painel de como integrar a gestão corporativa da água na estratégia da empresa. Com você, André. Obrigado, Gil. Então, boa tarde, pessoal. Queria começar agradecendo a própria Gil e o Carlos pelo convite, né, Impacto Global, para a gente estar junto mais uma vez nessa agenda tão importante.
Também agradecer aos nossos palestrantes e ao público presente. Eu não vou gastar muito tempo me apresentando, acho que a Gil já falou um pouco sobre como funciona a Water Resilience Coalition, e eu acho que ela também vai poder compartilhar aí os links com vocês. Quem tiver interesse em conversar sobre, acho que você pode passar meus contatos quando você for compartilhar o material. Então, eu vou aproveitar para ganhar um tempinho aqui para a gente, eu vou pular um pouco isso. Vou só fazer uma pequena introdução, então, sobre a questão de como integrar a gestão corporativa da água na estratégia da empresa. Basicamente, na verdade, colocando os principais desafios, né? E eu acho que depois vamos ter 3 grandes casos aí que mostram como que a gente pode responder a esse desafio, né? Então, a gente tem algumas dificuldades com essa questão da gestão corporativa da água, muito em função daquela questão que você não, na verdade, você não consegue gerenciar um problema, um risco, se você não tem conhecimento suficiente ou não acredita que ele integra, que ele traz algum tipo de futuro problema para a empresa. Então, o conhecimento sobre como a água funciona dentro da empresa, ele tem que ser mais do que simplesmente tratar a água como um insumo, né? Um insumo de baixo valor agregado, que é o que diferencia muito quando a gente vê as ações de energia, né? Como a energia tem um custo muito alto, você sempre vê as empresas falando sobre grandes programas de eficiência energética, principalmente atrelando esses programas de eficiência energética à contribuição para a questão das mudanças climáticas, né? Porque ajudam muito na questão da redução das emissões. Mas para a água, o desafio é um pouquinho mais complexo, né? A gente tem não só a questão da regionalidade da água, né? Enfim, em cada bacia, em cada local, a água funciona de uma determinada forma, como você tem ainda, principalmente aqui no Brasil, uma certa cultura de disponibilidade, né? A gente, mesmo tendo vivido crises hídricas não graves, como a de São Paulo, como Brasília, em outras regiões, ainda há uma certa desconfiança sobre os cenários futuros de escassez hídrica, né? A gente, quem acompanha a área mais profundamente sabe, né, que os modelos não são muito positivos, mas ainda há uma dificuldade de se entender, principalmente quando você sai do âmbito das grandes corporações, né, e vai para o âmbito das empresas médias e pequenas, que às vezes não tem nem corpo técnico dedicado para entender essa questão. E aí a dificuldade passa muito pela questão de você entender exatamente qual o impacto real da falta d'água no seu negócio, né? Ou seja, qual o tamanho da perda financeira que isso pode gerar, que tipo de impacto na produção e para além das portas da própria empresa, né? Como que isso sofre interferências por parte de ruptura da cadeia de fornecedores e a própria reputação da empresa, né? Afinal de contas, a água é um bem compartilhado, você está usando um recurso que também abastece a sociedade, né? E a gente sabe que em momentos de pressão, isso acaba se destacando, né? Na crise de São Paulo mesmo, a gente já começou a vivenciar um pouco isso, de uma certa reação da população contra algumas empresas, que às vezes até por falta de conhecimento não operavam nem na mesma bacia, né? Mas você gera uma animosidade porque as pessoas estão sofrendo aí com a ausência de um bem. E à medida que você vai crescendo nesse conhecimento, você consegue, então, finalmente trazer a água de uma forma mais forte para a gestão corporativa e enxergar o quão importante e crítica ela é. Principalmente porque, se você vê os modelos climáticos, né, a água é o grande, vamos dizer, vetor das consequências do impacto climático, né? É através do qual a gente vai sentir mais os seus impactos, seja pela escassez, seja pela questão das grandes inundações cada vez mais frequentes. Então, de fato, é um grande causador de impactos, mas que ainda, vamos dizer, está muito subnotificado. Então, é muito bom que a gente tenha aqui 3 grandes exemplos de setores diferentes, né? Setor de químicos, bebidas e alimentos e saneamento, ou seja, né, 3 operações completamente diferentes, mas que conseguiram essa incorporação. Então, antes da gente entrar mais especificamente nas questões, eu gostaria de apresentar, então, as nossas 3 palestrantes e pedir para que elas contem um pouquinho da experiência de cada uma. Então, a gente tem aqui hoje
a Isabel Figueiredo, que é vice-presidente de vinílicos e especialidades da Braskem. Obrigado, Isabel, por estar aqui. A Beatriz Oliveira, que é gerente corporativo de meio ambiente da cervejaria Ambev. Bem-vinda, Beatriz. E a Adriana, que é da presidência e assessoria de gestão da sustentabilidade da Sanasa. Também, né, Adriana, a gente está sempre junto, muito bom ter você aqui. Vou começar pela Isabel. Isabel, se você puder falar um pouquinho para a gente de como que é a sua experiência relacionada a esse tema e como sua experiência Sem dentro dúvida, André. Muito obrigada, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite à Rede Brasil do Pacto Global, em parceria com o CEO Water Mandate, e destacar que a Braskem é signatária do Pacto Global desde 2007, se orgulha muito de ser uma das poucas empresas do Grupo LEAD do Pacto Global desde 2012, devido ao nosso engajamento, principalmente nas questões de mudanças climáticas e, mais recentemente, em água e finanças sustentáveis. E, em julho de 2019, passamos a integrar o CEO Water Mandate. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. E eu estou há 18 anos na Braskem, passei por algumas áreas e hoje sou responsável pela unidade de negócios de vinílicos, especialidades, combustíveis e solventes, e vinílicos que produz PVC. O principal produto produzido pela unidade de vinílicos é o PVC, e o PVC, 70% dessa produção é utilizada em tubos e conexões. E tubos e conexões ligados a transporte de água, saneamento básico, irrigação, ou seja, tudo a ver com água. Então, água é um recurso que eu acompanho particularmente muito de perto, porque disso depende o negócio de vinílicos. Então, por isso que eu estou aqui hoje e, mais uma vez, agradecendo o convite ao Pacto Global e ao CEO Water Mandate. Obrigado, Isabel. Beatriz, por favor, você pode contar um pouquinho da sua experiência para a gente? A gente sabe que a Ambev está sempre em destaque quando se fala em água. Queria ouvir um pouquinho como é que está a sua interação com esse tema. Claro, também começar aí agradecendo o convite, super feliz de estar aqui. Eu tenho 29 anos na companhia, eu entrei na época na Brahma, eu sou engenheira na área de engenharia, a gente ainda não tinha naquela época uma área específica de meio ambiente, então eu tive assim, o privilégio de liderar a formação da área de meio ambiente, de desenvolver o nosso sistema ambiental, onde a gente implantou uma política ambiental única para todas as nossas operações, a padronização de todos os aspectos ambientais, a gente definiu indicadores mensuráveis de ecoeficiência, com metas, sempre pensando em melhoria contínua, e a água sempre foi um dos indicadores foco dentro desse sistema de gestão ambiental. E aí depois, então começamos isso na Brahma, depois participei na fusão com a Antártica como Ambev, no desdobramento e implantação no universo maior de plantas, e depois a gente teve, como Brasil, a gente teve uma participação grande no sistema de gestão ambiental e sempre a água inserida dentro, como Embev e depois Embev. Então, é uma ideia, uma longa jornada aí. A gente fala na Ambev, água é o nosso negócio e a gente tem uma plataforma com diferentes projetos, olhando para as nossas várias frentes de atuação, então energia, embalagem circular, agricultura sustentável e água. Água, o nosso negócio gira em torno da água, né? Ela é a nossa principal matéria-prima. Então, de novo, super feliz e espero poder contar aqui um pouco da nossa experiência nessa jornada corporativa da água. Obrigado, Beatriz. Realmente um crescimento muito grande, né, que você acompanhou. É bem interessante essa jornada. Adriana, por favor, Adriana é colega de muito tempo, acho que alguém que faz bastante advocacy nessa agenda de água, super importante, vem contribuindo há muito tempo. Então, Adriana, por favor, conta um pouquinho dessa sua jornada. Obrigada André, obrigada Júlia e Juliana e também obrigada Carlos pelo convite e oportunidade. O André e eu, a gente tem uma caminhada juntos que a gente juntos fez uma liderança compartilhada. Foi um programa entre a Braskem e a Sanasa, o movimento Menos Perda Mais Água, uma iniciativa do Pacto Global também.
em resposta à crise hídrica de 2014 pela melhor eficiência da gestão da água nas organizações. Bom, eu sou assessora do presidente da Sanasa para a gestão da sustentabilidade. E a Sanasa é uma companhia de saneamento. Então, assim, parece que é óbvio, né, que a gente tem a água na estratégia, parece que é óbvio tudo isso, mas não necessariamente seria, não é? Se a empresa não tiver isso muito bem definido, o que é importante para o negócio. Então, a água, sim, é a nossa matéria-prima principal e também a nossa responsabilidade, olhando para a questão da saúde pública de uma população de quase 1.300.000 habitantes. E dentro da Sanasa, assim, eu cheguei neste compromisso de desenvolver esta área de gestão da sustentabilidade, alinhando essas estratégias e ações aos compromissos maiores que a organização tem. A governança da água é uma coisa muito complexa, envolve vários stakeholders e a gente está em vários ambientes discutindo. E no caso da gestão da sustentabilidade, é essa parceria que a gente tem muito fortalecida com o Pacto Global e também com o Sea Water Mandate. Em 2014, a Sanasa aderiu ao Sea Water Mandate. Eu acho que naquela época só tinha o Banco do Brasil aqui no Brasil no Sea Water Mandate. Então, éramos nós, as outras companhias, claro, importantíssimas, com representação no Brasil, como a Nestlé. E nós, inclusive, já fomos membro do Steering Committee de 2015 a 2019. Então, é uma organização que a gente apoia, porque a gente entende que a gente tem, sim, um papel de apoiar iniciativas que estejam interessadas no mesmo propósito que nós temos, que é fazer a melhor gestão da água e garantir a água à população. Na nossa responsabilidade é a responsabilidade de garantir que as pessoas tenham acesso à água de qualidade. Isso envolve muita coisa. Então, assim, basicamente o que a gente faz lá é estar alinhando esses compromissos, trabalhando com a transparência de maneira muito forte, através da GRI, Global Report Initiative, como instrumento de processo de relato para ferramenta de gestão assertivo aí com transparência. A gente tem também, sendo uma empresa de capital, 99% das ações são da Prefeitura Municipal, então o nosso modelo de negócio ele é chamado de misto, com o capital público muito forte, mas também para nós um grande orgulho, porque a Sanasa é possivelmente uma das companhias mais bem administradas no país na gestão dos seus recursos, quando a gente vê a necessidade de alcance do saneamento. Podendo dar a boa notícia que, pelos indicadores do marco do saneamento, Campinas já alcançou universalização, porque nós já temos mais de 90%, nosso alcance em água é 99,80 e tantos, daqui a pouco eu vejo muito, mas dá mais de 99% de água potável segura e 96% de atendimento de esgotamento sanitário numa cidade de mais de 1.200.000 habitantes. Então, é uma companhia de capital público que conseguiu tudo isso para uma sociedade, uma das mais fortalecidas do país. Obrigado, Adriana. Bom, parabéns pelos resultados e por já ter atendido a universalização. Óbvio que isso é super importante, principalmente a população atendida. Beatriz, eu queria que você me contasse um pouco, você estava falando dessa jornada e a Ambev foi uma empresa que cresceu muito, né? Que teve processos incríveis de fusão até se tornar essa mega corporação que a gente tem hoje. E durante esse período, né, nessas últimas 2 décadas, conseguiu atingir um resultado de eficiência muito, muito surpreendente, assim, né? Não surpreendente, né, mas muito bom. Conseguiu reduzir em 50% a sua produção de água. Estava vendo um número aqui, um número é até difícil de imaginar, né? Quanto de água que foi poupado, 19 trilhões de litros de água. Ou seja, 7.000 piscinas olímpicas. É uma quantidade de água gigantesca, né? Quase um rio fluindo aí durante um bom período. Então, queria que você me contasse como é que foi esse período, que tipo de estratégia que vocês adotaram, né? Como é que vocês fizeram, se isso foi mudança de equipamentos, foi mudança de mentalidade. Contar pra gente um pouquinho como é que funcionou esse processo todo para chegar nesse resultado. Legal você começar com essa pergunta, porque essa foi a primeira etapa da nossa jornada corporativa da água, que foi a questão da eficiência interna. Eu falei que eu tive assim, o privilégio de participar desde o começo da elaboração do nosso sistema de gestão ambiental e a água estava lá.
como base, como foco. Inclusive, assim, a gente fala, a nossa gestão interna já dura aí mais de 2 décadas, e quando a gente fala de metas de sustentabilidade, lá em 2009, quando a gente estabeleceu globalmente pela primeira vez, o foco era 100% interno. Então, a gente falava da meta, foi estabelecida em 2009 até 2012, era a redução do consumo de água, era bem interno mesmo. E aí, quando a gente fala em gestão interna da água, eu acho legal pontuar que a gente olha como o ciclo da água, o ciclo de preservação da água, onde a redução de consumo é uma parte, né? A gente está falando de reduzir consumo, de reuso onde possível, de buscar oportunidades de reuso externo, além de interno, compartilhando o nosso efluente tratado com outros usos na bacia, do tratamento dos nossos efluentes, assim, com o máximo de qualidade que a tecnologia permita para que a gente devolva essa água com máxima qualidade para os usos futuros na bacia, e do monitoramento dos rios em diferentes pontos para poder ter indicadores quantificados de qualidade. Entrando especificamente em eficiência hídrica, que falando de reduzir o que a gente está tirando do rio, né? Então, a gente faz isso reduzindo o consumo ou implantando o reuso, eu diria que a gente tem 5 frentes principais, que é treinamento e conscientização, priorização do uso da água, padronização, medição e metas e tecnologia. Vou dar falar um pouquinho de cada um, dando exemplo para situar melhor como é que a gente usou isso. Então, quando falamos de treinamento e conscientização, tudo começa nas pessoas. Não adianta sair implantando tecnologia se não... Todos os funcionários das nossas operações, eles têm que estar com o mesmo nível de conscientização, dando a mesma importância que a gente dá. Já quando entra um novo funcionário numa das nossas operações, ele passa por um treinamento de integração, que ali está o meio ambiente, as nossas práticas ambientais e está a água. E depois ele vai passar por treinamentos nas áreas, na função, do uso específico, de acordo com o que ele vai fazer. Segundo, quando eu falo de priorização do uso da água, eu falei, água é matéria-prima, mas água não é só matéria-prima. A gente usa água para matéria para entrar no produto e a gente usa água para um monte de outras atividades. Então, a gente, quando eu falo priorizar, a gente divide em 2 tipos de água. Aquela água produto, que é a água nobre, que o foco total é a qualidade, a gente tem especificações, tratamento, padrões mais rígidos do que o de potabilidade. E os outros usos da água, que é para tudo que é utilidades, limpeza de equipamento, limpeza de garrafa, de vasilhame, enfim, todos os usos dentro da cervejaria. Aí está o nosso grande foco, de reduzir consumo e de reutilizar. E aí a gente tem uma série de ações que a gente pode fazer, dando alguns exemplos assim de reusar. Por exemplo, você usa uma água para lavar garrafa. Aquela água, quando sai, ela tem qualidade suficiente para lavar a garrafeira, as caixas depois. Ou a gente tem exemplos de no detalhe mesmo, de reduzir consumo. Quando eu falo de uma lavadora de garrafas, a gente chega a padronizar o diâmetro do esguicho, a pressão que ele vai ter, para que vai gastar o mínimo de água, vai ter uma eficiência perfeita de lavagem, mas sem desperdício, gastando exatamente o que precisa. E aí entra na terceira frente, que é a padronização, da gente colocar todos esses procedimentos de uma forma que não fique na interpretação de quem está operando, o que ele acha necessário, de padronizar as boas práticas, seja de redução de consumo, seja de reuso. A gente compila tudo isso num grande manual de boas práticas de operação, que é um documento global, que a gente atualiza cada ano, ele não é estático, a gente está falando de melhoria contínua, também as práticas têm de melhoria contínua, então tudo que vai sendo desenvolvido no mundo, nas nossas plantas, nas nossas cervejarias, e aí tem muita similaridade, a gente inclui e padroniza. E aí entro na 4ª frente aí de eficiência hídrica, que é medição e meta. Se a gente medisse só quando eu estou usando de água na entrada da cervejaria, isso serviria para falar o consumo geral, isso serviria para compliance, né? Para eu ver que eu estou seguindo a minha outorga de captação, que eu estou me mantendo dentro do que é possível, mas seria muito difícil gerenciar
e fazer planos de ação, trabalhar com as áreas. Então, a gente tem medição em cada uma das áreas ao longo do processo e a gente vai abrindo até ter medição nos principais equipamentos também. Porque aí, primeiro, a gente consegue estabelecer metas para as áreas, para as pessoas, e a gente consegue detectar muito rápido quando tem um desvio das metas. Se aparecer uma anomalia de consumo, se tiver um vazamento, se um equipamento teve algum tipo de desregulagem que começou a consumir mais água, a gente vai poder conseguir ver rápido e vai atuar rápido, e todos vão estar caminhando nesse sentido, porque a gente estabeleceu as metas por ali. Não é um grande número que a cervejaria pode consumir por dia, é um número que aquela área pode, que aquele equipamento pode. Então, a gente consegue chegar em cada consumidor mesmo. E em quinto, mas não menos importante, eu falo de tecnologia. Tudo que eu disse antes, os 4 primeiros pilares, eu estou falando de gente, de treinar, de conscientizar as pessoas, e de gestão, né? De usar do jeito certo, de treinar, de padronizar, que é super importante, é a base de tudo. Mas quando a gente fala em ruptura, em algumas situações, e chegar em números expressivos, como a gente falou, a gente precisa começar a fazer diferente. E aí isso vale tanto para buscar equipamentos que consumam menos água, buscar tecnologias de reuso, como é que a gente faz diferente para manter a eficiência, a qualidade, mas consumir menos água. Eu posso dar um exemplo, tanto a Juliana quanto o Carlos falaram de crise hídrica, do momento do São Paulo, daquela crise hídrica lá de 2015. A gente tem uma cervejaria que fica em Jaguariúna, que está bem na região do PCJ lá, aí a Adriana passou por tudo, né? Tem bem o conhecimento. Então, aquela é uma planta que a gente precisava de tratar de uma forma diferente, de colocar tecnologia que pudesse consumir menos ainda. E aí, bem naquele período, a gente tem em todas as nossas plantas, eu falei do cuidado com o tratamento de efluentes, a gente tem em todas as nossas plantas estações de tratamento de efluentes completas, com processo biológico, aeróbio, anaeróbio. Ali, a gente instalou um sistema terciário, por filtração, osmose reversa, e gerou do que seria parte do efluente, virou água de reuso para ser usado em utilidades, em alguma parte do packaging, e com isso, assim, um número muito expressivo. A gente conseguiu reduzir o indicador dessa cervejaria em 25%. Então, a nossa contribuição, e aí a gente está falando um pouco também de eficiência hídrica tratada caso a caso, na tua pergunta da questão do risco hídrico. A gente também avalia a mesma metodologia, lá como a Juliana falou, de avaliar o risco físico, reputacional, legal. E as plantas onde estão numa das regiões caracterizadas como risco hídrico são as plantas que vão ter os maiores desafios, as metas mais desafiadoras de água. Então, acho que num resumo geral é isso. Não, super interessante. Acho que esse é um case super expressivo e acho que toda vez que vocês falam parece que ele se torna, ele evolui mais e a gente vê os resultados que são sempre constantes, que é difícil, né? Uma vez que você atinge um nível tão bom, você continuar progredindo, né? A melhoria contínua, né? O compromisso da melhoria. E mudando um pouco de assunto agora e pegando um pouco pela parte dos impactos das mudanças climáticas, a gente sabe que a Braskem tem dado muita atenção e sempre se destacou bastante nessa agenda, né, de entender um pouco desses modelos futuros, né, trabalhar com uma visão de longo prazo para enxergar como é que esses impactos atingem a empresa, inclusive traçando cenários para a escassez hídrica. Eu queria, Isabel, que você contasse para a gente um pouquinho como é que funcionou esse processo e como é que esse processo ajudou a empresa em termos de proteção contra potenciais riscos e até mesmo com questões de perdas financeiras. Muito bom, André. Bom, como grande consumidora de água, a Braskem tem um plano de negócios que segue a Política Global de Desenvolvimento Sustentável, na qual estabelecemos metas e aspirações que orientam a relevância dos tópicos de sustentabilidade dentro da nossa estratégia. E a gestão dos recursos hídricos é um dos temas prioritários para a mitigação de eventuais impactos nos nossos processos e nas cadeias dos nossos fornecedores e clientes. Então, a gente tem que olhar a cadeia como um todo. Não adianta eu ter água, mas o meu fornecedor não ter ou o meu cliente não ter, porque nós vamos ter problemas da mesma forma, né?
Então, desde 2015, nós temos evoluído uma gestão de riscos e com um melhor entendimento de quais operações estão mais expostas a esses riscos e onde precisamos fortalecer a nossa resiliência e também com relação à identificação de ações eficazes para a redução desses riscos. Assim, as nossas ações têm se concentrado em alguns tópicos, dos quais eu vou relacionar aqui 4 para a gente ter exemplos, né? O primeiro deles seria a redução do consumo de água nas nossas próprias operações, para a gente poder manter os nossos indicadores de ecoeficiência dentro dos melhores padrões. Estamos, nesse momento, definindo as metas com foco em 2030 e propondo desafios para a evolução nos indicadores de reuso de água e outros associados à segurança hídrica também. E é importante ressaltar que, na Braskem, o índice de consumo de água nas operações é cerca de 6 vezes melhor do que a média da indústria química mundial. Esse é um dado do ICCA, ou seja, nós somos 6 vezes melhores do que a média mundial, o que eu considero um indicador extremamente favorável para a Braskem. E só para dar uma ideia da redução de consumo de água nas nossas plantas, no ano passado nós tivemos um consumo absoluto de 77 milhões de metros cúbicos de água, que representou uma redução de 4,4% em relação ao ano anterior. E esse valor absoluto representa um consumo médio de quase 55 mil brasileiros por ano. Então, uma redução representativa de 2018 para 2019, e ano após ano a gente vem nessa mesma toada, né? Reduzindo ano após ano. Um segundo tópico que eu queria compartilhar é a ação na cadeia, com fornecedores, por exemplo. A Braskem tem um programa anual de engajamento de fornecedores, selecionando aqueles que estão situados em regiões de potencial estresse hídrico e buscando sensibilizá-los a melhorar sua gestão para reduzir o impacto hídrico. Então, desde 2016, a Braskem realiza o engajamento desses fornecedores e, no ano passado, foram 124 fornecedores convidados e o indicador de engajamento apresentou um aumento de 49% em relação ao início do projeto. Então, muito favorável também. E como destaque, no ano passado, nós tivemos 45% dos fornecedores engajados reportando suas metas. Então, eles se engajam e eles reportam também as metas de melhoria que eles tiveram ano após ano. Como terceiro tópico, eu traria com relação às bacias hidrográficas, próximas às nossas operações em todos os países onde atuamos. Nós temos feito estudos de risco em todos esses países, considerando cenários futuros com crescimento da demanda pelos usuários e também na oferta futura devido aos riscos climáticos. Então, a gente tem o aumento da demanda dos usuários e o perigo do risco climático no outro, que pode reduzir essa disponibilidade de água de uma hora para outra, né? E assim nós estamos compartilhando recursos hídricos numa mesma bacia hidrográfica com outros usuários e também estamos trabalhando na construção de ações coletivas. Por essa razão, participamos de fóruns técnicos como o CEBEDES, o Pacto Global, dentre outros, buscando trabalhar com iniciativas que promovam o engajamento de todos os envolvidos e uma melhor clareza dos seus papéis. Então, acho que também essa questão de bacia hidrográfica está bastante no radar da Braskem, a gente tem trabalhado muito nisso. E como quarto tópico, a ação na cadeia com clientes. Eu queria trazer aqui o exemplo do caso de tratamento de esgoto, no qual nós apoiamos o projeto Mogi Mais Água, que foi criado pelo Instituto Trata Brasil e pela Secretaria Municipal de Agricultura da Prefeitura de Mogi das Cruzes, em São Paulo, com o objetivo de instalar estações de tratamento de esgoto portáteis em propriedades rurais do município. A tecnologia utilizada no programa foi desenvolvida por uma das startups do programa Braskem Labs e ajuda a diminuir o esgoto e também a gerar água para regar plantas e limpar pisos. Essa é uma das nossas ações conjuntas com a cadeia de clientes e tem o potencial de beneficiar cerca de 70% da população rural. E a primeira coleta demonstrou que o projeto já atingiu a eficiência esperada de tratamento em relação à matéria orgânica e o efluente foi tratado
e considerado adequado para o lançamento em Sumidouro. Então, ele já teve o resultado positivo esperado. E concluindo, as ações da Braskem para lidar com os potenciais riscos decorrentes de cenários de escassez de água, além das ações de melhoria de nossos processos e engajamento na nossa cadeia, nós temos também iniciativas para identificar novas fontes alternativas de recursos hídricos nas regiões de potenciais secas severas, projetos de reuso de água, de dessalinização, dentre outros. E é importante lembrar que algumas dessas soluções requerem o envolvimento de outros atores, do setor privado, do setor público, o que fortalece a necessidade de identificar e implementar soluções coletivas, uma vez que estamos compartilhando os mesmos recursos hídricos. Era isso. Muito obrigada. Obrigado, Isabel. Realmente, assim, o trabalho que a Braskem tem feito é bem significativo nessa área, né? A gente tem aí o projeto Aquapolo também como um outro grande exemplo que você estava falando sobre essa questão de aproveitar. Sem dúvida. E aí, já entrando um pouquinho nessa questão de reuso e saneamento, eu queria trazer a Adriana para a discussão. Adriana, a gente sabe, né, o quão crítico é a questão do acesso à água e de saneamento para as pessoas, e o quão prejudicial é o impacto para a sociedade quando elas não têm acesso, né? E a gente sabe disso, o impacto disso na educação das crianças, né? No volume de doenças que tem origem na questão hídrica. E eu acho que se isso já não era claro para alguma parte da população, ficou mais claro agora com a questão do Covid-19, dado que a primeira linha de defesa é justamente a questão da higiene pessoal, da lavagem das mãos e todo esse cuidado, e que a gente sabe que se a gente não tiver água, a gente perde uma das principais linhas de defesa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como que a Sanasa atuou nessa questão do saneamento, como que ela, né, buscou garantir que as pessoas conseguissem ter o acesso à água e saneamento para que elas pudessem, né, se protegerem, terem um desenvolvimento melhor aí das crianças, mais protegidas de doenças e efeitos similares. Obrigada, André. Para mim é um grande prazer falar desse assunto, porque eu gosto tanto de falar de água, de falar de esgotamento sanitário, que é uma coisa que me dá muito prazer, e eu tenho muito orgulho de trabalhar na Sanasa, porque a empresa tem isso muito forte, né? Com muito compromisso mesmo. Eu vou contar a história, assim, era uma vez, né? E a Sanasa é uma empresa de 4 décadas. É importante lembrar, assim, que ela nasce também, não como empresa, mas o saneamento em Campinas nasce por conta de uma crise sanitária que foi no final do século passado, a febre amarela que dizimou a população. Então, naquele momento, o entendimento dos especialistas, inclusive Emílio Ribas, Barata Ribeiro e tantos outros, vieram a Campinas estudar aquele problema, entendendo que era um problema que estava relacionado ao saneamento, e dali começou uma preocupação maior da sociedade no tratamento da água, na distribuição, e depois, na sequência disso, já veio a constituição da Sanasa, que ela surgiu aí há 4 décadas. E a Sanasa é uma empresa que já nasceu com essa responsabilidade da sociedade olhando para o saneamento. E depois, quando na década lá dos anos de 1990, a empresa ela fez um marco, né, estratégico importante, analisando os seus indicadores. Então, naquele momento, o índice de perdas de distribuição era de 37,7%. E perdas de faturamento era 36,6%. Aquele número foi importante para a empresa entender que seria necessário enfrentar esta realidade para que ela pudesse cumprir a sua missão, que é garantir água potável que segura toda a população de Campinas. E quando a gente fala essa garantia, ela tem que ser ininterrupta, ela tem que ser eficiente, ela tem que ser com a confiança da população. A população tem que saber que ela tem água, é uma questão de saúde pública, então já é um compromisso anterior forte para a empresa poder garantir essa água, inclusive buscando a água no manancial, né, usando da nossa outorga, seria necessário enfrentar esse problema. Bom, a empresa fez um trabalho, uma gestão muito séria, né, muito eficiente, com um investimento de 235 milhões de reais ao longo de mais de 20 anos, e já olhando aí para o ano de
2018, 2019, o nosso índice de perdas já cai para 20%, né? E perdas de faturamento fica aí por volta de 12,9%. Enquanto a gente olha para isso, a gente vê que a empresa conseguiu também uma coisa super importante. Ela economizou recursos que seriam necessários ser aplicados em ações corretivas, porque perdas também significa reparos. Foi mais de R$1 milhão nesse período. Bom, este recurso economizado também significa o recurso economizado de água que não foi desperdiçada, que são mais de 500 milhões de litros de metros cúbicos. Olhando para os resultados que a gente tem ao longo do período, a gente vê que hoje, considerando o exercício de 2019, o índice de distribuição de água potável e segura, e a gente insiste com esse termo água potável e segura, porque é uma referência à Carta de Bonn, que a gente tem uma série de parâmetros para essa definição, ele chega a 99,9% da população, sendo que 96,31% da população tem o serviço de esgotamento sanitário. Então, é um índice muito alto, a gente está falando de Brasil. E com isso, a gente veio ganhando ainda maior preocupação sobre a segurança da água. A Sanasa é uma empresa absolutamente comprometida com a questão da saúde pública, o que representa isso. E a gente fala com muita segurança que em Campinas as pessoas, se elas garantirem, né, se as caixas d'água delas forem limpas, né, que não é gerência da empresa, a água que chega em casa a gente pode beber da torneira, porque ela é uma água potável e segura, respondendo aos melhores parâmetros das exigências da potabilidade. Bom, com essa evolução toda, veio que há um pouco mais de 10 anos a companhia era um momento diferente da economia brasileira, havia mais recurso disponível no mercado, mesmo recurso a fundo perdido ou incentivo do governo federal para investimento em saneamento. E naquele momento a empresa era uma empresa saudável financeiramente, como ainda é, mas ela tinha condições de apelar a recursos para evoluir a sua performance. E o grande desafio era, sim, a despoluição das águas dessa bacia. Como a Beatriz mesmo trouxe, a gente tem uma bacia complexa, numa região de estresse hídrico, e garantir a qualidade dos nossos mananciais é estratégico. Então, a empresa começou a investir em membrana de ultrafiltração. A Sanasa tem uma operação que é a Capivari 2, que é a gente brinca que é uma fábrica de água, né, porque o esgoto tratado ali é transformado em água e, segundo as análises laboratoriais, ele alcança a potabilidade. A legislação brasileira não ainda permite a utilização para consumo humano, mas essa água, por exemplo, agora, durante a crise da pandemia, as calçadas de Campinas, em vários pontos, principalmente nas proximidades dos hospitais, são higienizadas com esta água, com caminhões-pipa que vão até lá para fazer a limpeza. Mas ela tem outros fins também. Um dos principais, um dos mais importantes, é o descarte no manancial. Então, a gente fecha o ciclo devolvendo para o manancial uma água ainda de melhor qualidade que a água captada. E a gente colabora com aqueles que vão se beneficiar dela, que está na bacia do PCJ. Recentemente, a Sanasa conseguiu terminar, agora coisa de uma semana, a Sanasa concluiu as obras da Estação de Produção de Água de Reuso Boa Vista. E está faltando agora receber um equipamento importante para ela entrar em operação. Isso atrasou por conta da pandemia, o processo de importação da Europa, vem de lá o equipamento. Assim que chegar, e que a gente prevê agora para o mês de agosto, em setembro inicia a operação monitorada. E ainda com mais algumas obras, conforme o nosso cronograma de obras aí, que avança com mais uma estação, né, que é o retrofit da Inhumas, e também a modernização da Capuava, a gente vai até o ano de 2025 elevar a 50% elevarem 50% o nível de tratamento de esgoto do secundário para o terciário. A gente diz aqui em Campinas, a gente não tem tratamento primário, a gente tem tratamento secundário. Tratamento primário é aquela peneira que passa o esgoto, a matéria sólida fica e vai aquela água residual marrom. A gente já tem um tratamento melhor,
que é o tratamento secundário, e o tratamento terciário, ele elimina potencialmente todas as contaminações e melhora muito a qualidade do descarte. Então, a gente tem esse compromisso de até 2000, quer dizer, avançar nisso. Mas a Sanasa também tem uma outra preocupação importante e que vem muito aí olhando para este cenário que a gente está vivendo agora. A gente sabe que a crise da pandemia pode ser a primeira crise, segundo alguns estudiosos, alguns títulos que a gente tem lido recentemente. A humanidade pode estar entrando num processo de crises, olhando aí para as mudanças climáticas que já chegaram, né? Esse ano a gente, aqui no estado de São Paulo, não usamos casaco. Pela primeira vez, eu sou de São Paulo, quer dizer, pela primeira vez a gente não usou casaco, não fez frio. Isso é um sintoma perigosíssimo, ou seja, mudanças climáticas não é para as gerações futuras, é a nossa geração que está enfrentando isso. O nosso ciclo de chuvas vai alterar. Então, a Sanasa tem essa preocupação e a gente tem aí apontando, além da ZEPAR e também da eficiência na operação de redução de perdas, que garante que não haja nem racionamento e nem interrupção. A gente deve ter aí já uma opção municipal, né, da própria administração pública, que é o reservatório para garantir o abastecimento e a gente não ficar mais dependente apenas do sistema Cantareira. O Cantareira, ele não abastece só São Paulo, né? Durante a crise hídrica, a gente precisou de chamar atenção para isso. A imprensa, muita gente achava que era São Paulo. Não. É uma população de cerca de 12 milhões de habitantes dependem do Cantareira. Uma parte toda, todos nós aqui, mais de 5 milhões só nessa região, utilizamos desta mesma fonte. Então, a gente tem aí um reservatório que ele deve garantir, caso a gente não tenha o acesso ao manancial prioritário que nós temos, ele deve garantir 70 dias de abastecimento. É um volume de 17 milhões de metros cúbicos. Então, é aí um outro enfrentamento que a Sanasa está trazendo aí também na sua atenção. Uma outra coisa muito importante é que, olhando ainda para as mudanças climáticas, a Sanasa fez uma parceria com o WRI num estudo para a gente poder olhar para a infraestrutura natural. É o City for Forests. Ele envolve também o município e a bacia, que a gente vai estar com maior foco nessa questão do reflorestamento nas áreas estratégicas. E também, né, recentemente foi finalizado o processo de uma parceria, que acho que aqui é a primeira vez que eu falo, por uma iniciativa da Sanasa. A gente conseguiu aí estabelecer uma parceria com a Unicamp e a FAPESP na criação do Brazilian Water Resource Institute, o Resource Center, que é o Instituto da Água, né? O nosso título aqui nacional é uma parceria que prevê o investimento de 120 milhões de reais ao longo de 10 anos para pesquisa científica em água. E isso vai ser super importante, não só para a Agenda 2030, falando aí do DS6, mas para a gente olhar como é que a gente pode colaborar para melhorar ainda mais a segurança da qualidade da água, do esgotamento sanitário. A gente está vivendo a realidade de olhar para isso por conta muito da saúde pública, da nossa preocupação super relevante com isso. E uma atenção especial que nós damos também é que, em Campinas, já há mais de 10 anos, a população vulnerável, moradora de áreas de ocupação e também de núcleos habitacionais, que em alguns lugares a gente chama de favelas, ela recebe a mesma água potável e segura que é oferecida à população moradora das áreas mais nobres da cidade. E a gente faz de várias formas isso. Tem aquilo que é provisório, enquanto se discute a titularidade, enquanto se discute se tem reintegração, não tem reintegração, e quando não há mais a possibilidade daquela população ficar ali, que é feita a remoção pelo poder público, toda ligação provisória ela é retirada, e quando a urbanização, a Sanasa acompanha isso também, de modo que em Campinas a gente preserva o meio ambiente, de não haver destruição das fontes, mas também preserva a nossa rede, de não sofrermos com
perfuração, mas especialmente a gente garante a essa população de que ela possa ter o acesso a essa água. E para eles, quando eles entram em programa, eles também têm o acesso, quando cadastrados no Bolsa Família também, tem todo um programa acompanhado com a administração municipal, e eles são cadastrados no programa de tarifa social. Em Campinas, a tarifa social é de 30 mil litros por mês, com uma redução de tarifa num custo, agora eu não lembro o valor dessa tarifa, mas é um custo muito mais baixo que o nosso custo, para que essa população possa sim, ser beneficiada. Porque hoje a gente está enxergando a seriedade disso quando a gente olha para uma pandemia, né? Mas quando a gente vê que isso é um assunto de todo dia. Para a gente, esse é um assunto de todos os dias. Não podemos viver sem falarmos disso todos os dias. E a missão nossa maior preocupação é garantir o abastecimento da água potável e segura a toda a população de Campinas de maneira ininterrupta e com a confiança desta população. E para isso também a gente tem um trabalho muito forte de engajamento com a comunidade local. Eu costumo dizer que é muito bonito quando a gente vê líderes de bairro com um grupo de pessoas chegando à Sanasa e sendo atendidos, né? E eles são ouvidos, algumas vezes até pelo presidente da empresa, quando possível, em que eles podem manifestar ali as necessidades deles e a empresa trabalha e desenvolve isso. É lógico que envolve aí depois uma série de outros engajamentos. A Sanasa tem um engajamento muito forte também com a bacia do PCJ, a gente se faz representar em várias ações e outras instâncias, porque a gente trabalha com o direito humano à água, direitos humanos à água e ao saneamento básico na sua completude. É lógico que a gente está falando de uma realidade de Brasil bastante diferente. Campinas é uma cidade bastante desenvolvida, ela é uma cidade localizada num centro tecnológico e também no entroncamento aí de logística mais bem localizado do país, então a gente tem uma diferença aí. Mas eu acho que meu tempo está acabando, então eu já contei a minha história até aqui. Obrigada. Obrigado, Adriana. Sim, a Sanasa realmente é um grande exemplo. Eu acho que é uma empresa que mostra aí para o resto das empresas que estão atuando na área de saneamento como é possível chegar em bons resultados, tanto para a empresa, mas principalmente para a sociedade, né? Nesse momento onde, enfim, no momento de sempre, né? Porque o saneamento é tão vital. Eu gostaria de... Bom, primeiro eu vou passar um informe rápido de que, infelizmente, a gente não vai ter tempo para fazer as perguntas que estão vindo no chat, porque a gente está um pouquinho atrasado. A gente vai fazer, na verdade, uma pergunta agora geral para as nossas três panelistas, sobre uma visão mais macro. Na verdade, a gente tem um conhecimento aí cada vez maior e isso fica evidente, né, quando o Fórum Econômico Mundial, como a Gil colocou, identifica a água como o primeiro lugar em termos de risco para impacto, né? Assim, o risco mais comum não é a água, mas o maior impacto é a água, né? E é um impacto tão grande que o Banco Mundial prevê, no mínimo, que a gente possa ter uma redução de 6% aí nas taxas de crescimento do PIB até 2050. Ou seja, é um impacto direto na economia que a gente sabe que vem acompanhado de um impacto direto, enfim, na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Eu acho que o Brasil vivenciou um pouquinho isso durante a crise de São Paulo, Brasília e outras regiões que sofreram. E o que a gente vê nos modelos daqui para frente é que a tendência é que isso não vai melhorar, né? Ou seja, esses eventos mais críticos aí de alteração do ciclo das chuvas vão continuar acontecendo, com a tendência de aumentar a frequência. Então, a gente vai ter que aprender a lidar de uma forma diferente com esse risco, né? E uma das coisas que eu queria ouvir vocês um pouco é que muito da discussão agora se pauta no que as empresas podem colaborar com essa gestão da crise hídrica para além das suas operações, né? Ou seja, como que ela se relaciona com um coletivo, e esse coletivo pode envolver desde a sua cadeia de fornecedores, mas também projetos em conjunto com a sociedade, né? E um pouco de como é que vocês veem essa lógica da questão pré-competitiva, né? Ou seja, quando a gente pensa numa bacia hidrográfica onde as empresas estão todas lá,
faz sentido você não trabalhar com um competidor seu, sendo que ambos precisam que o mesmo recurso esteja disponível, né? Então, se para esse caso não vale a pena trabalhar conjuntamente. Então, nessa ótica de enxergar um pouquinho o futuro e enxergar como é que vocês veem potenciais contribuições das suas empresas numa escala maior do que a escala operacional, eu queria ouvir um pouquinho como é que isso está na cabeça de vocês, como é que isso está na estratégia da empresa. Então, acho que a gente pode começar pela Isabel e depois a gente faz circula com a Adriana e com a Beatriz. Tá bom? Vamos lá, André. Nessa linha de projetos coletivos, a Braskem tem trabalhado muito, e aí eu vou aproveitar para citar o projeto que você mencionou no final da sua fala e que também foi mencionado pela Juliana na abertura, que na verdade salvou a Braskem na crise hídrica de 2014 e 2015, que é o projeto Aquapolo, né? O projeto Aquapolo é um projeto de reuso no estado de São Paulo, que nessa crise hídrica que a gente teve lá atrás, em 2014 e 2015, suportou nossas operações, evitando impacto para as plantas da Braskem ali instaladas, bem como para as plantas de outros clientes da Braskem e fornecedores também. Então, esse é um projeto que, embora tenha sido idealizado pela Braskem, ele foi desenvolvido conjuntamente com a Sabesp e com a BRK Ambiental, e ele fornece por contrato 650 litros por segundo de água de reuso, que é muita água de reuso, que é uma água tratada de um esgoto e que volta para o polo de Mauá-Capuava, com uma dutovia que tem 17 quilômetros e que sai de São Paulo, passando pelos municípios de São Caetano do Sul, Santo André, até chegar à Torre de Capuava e Mauá, onde está o nosso polo petroquímico, né? E, a partir dela, uma rede de distribuição de mais 3,6 quilômetros entrega água para cada um dos clientes. E a adutora foi projetada também para permitir derivações, viabilizando o atendimento de possíveis clientes presentes ao longo do seu percurso. Ou seja, se você quiser conectar qualquer outra empresa ou qualquer outro usuário, isso aí seria possível, né? Então, entre os principais clientes hoje da Braskem estão também Cabot, Oxiteno, Oxicap, Watt Martins, uma série deles. E mais recentemente também se juntaram o Bridgestone Paranapanema. Foi um investimento muito relevante de 396 milhões de reais na época, e esse eu diria, um projeto padrão. Ele é considerado o maior projeto nessa linha, né, de produção de água de reuso industrial na América do Sul e o 5º maior do planeta. Então, é um mega projeto que nós fizemos em conjunto com a sociedade, com o Sabesp, né, com o BRK Ambiental, e que tem nos trazido aí muitos frutos. Mas para que a situação da escassez seja menos custosa para a sociedade como um todo, é importante que a sociedade também entenda e desempenhe seu papel, né? Em algumas regiões, o índice de perdas de água na distribuição é superior a essa demanda empresarial. Então, nessas situações, seria mais eficaz reduzir essas perdas que a gente tem hoje na distribuição de água ao longo de várias cidades do Brasil. E assim a sociedade deve ser considerada também como um ator relevante na construção de qualquer solução coletiva. Então, eu acho que a gente tem aí esse exemplo do Aquapolo, mas a gente também tem que olhar outras questões que acontecem no Brasil, como desperdício e perda de água, né, nos diversos sistemas de distribuição que temos hoje, e a gente também tem que olhar isso. O Aquapolo fica num dos locais, eu diria, com mais problema de escassez hídrica, então realmente foi a solução encontrada pela Braskem, e hoje a gente está muito tranquilo, porque já estamos aí à beira de o outro problema de seca, né, na região de São Paulo, e nós estamos bem tranquilos porque temos o Aquapolo. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar aqui para finalizar. Muito obrigada. Obrigado, Isabela. Beatriz, por favor, pode contar para a gente um pouquinho como é que fica a visão da Ambev nessa questão? Eu sei que vocês têm diversos projetos, né, coletivos implementados em diversas frentes diferentes, então
Seria bem interessante ouvir como é que está a visão de vocês de agora e olhando daqui para frente também. Na primeira pergunta eu falei da parte interna, né? Então, falando agora um pouco do coletivo, das frentes externas, de gerenciamento coletivo. Sem dúvida, aqui estamos todo mundo no mesmo barco, os mesmos usuários da bacia, não tem o que você disse, tem concorrente ou não concorrente, é fazer a melhor gestão e o melhor uso da água, o recurso é finito e todos nós temos que usar de uma forma responsável. Eu falei que aquela a gente chama da primeira etapa da nossa jornada, que é a eficiência hídrica interna. A gente começou a segunda etapa, posso dizer assim, em 2010, com um projeto de preservação de bacia hidrográfica no Gama, naquela época em parceria com a WWF. E desde então, a gente vem fazendo desdobramentos, criando novos projetos, sempre priorizando aquela questão do risco hídrico, onde estão nossas operações. Então, vamos fazer onde a região precisa de contribuição nas nossas operações que estão em área de estresse hídrico. E desde então já foram mais cinco projetos, 5 regiões onde a gente tem projetos bacias. 7 Lagoas, em Minas Gerais, Jaguariúna, em São Paulo, Jundiaí, em São Paulo, Jacareí, em São Paulo, Iguandu, no Rio de Janeiro. E esses são projetos sempre em parcerias, alguns com a TNC, alguns com a WWF, e com outros stakeholders, prefeitura, comitê de bacias, outras empresas. A gente começa sempre com um diagnóstico da bacia, para entender onde estão as principais lacunas, onde precisam de ação. A gente tem aí vários projetos onde a gente trabalha na recuperação de solo e de mata ciliar no entorno das bacias hidrográficas, começando por mapear as nascentes. E aí a gente tem alguns casos adotados com sucesso do modelo do PSA, né, do pagamento por serviços ambientais, cadastrando agricultores, donos de propriedade nas margens do rio, e eles assumindo o compromisso com a preservação da vegetação e recebendo uma compensação financeira em troca. E a gente busca, no comitê gestor do projeto, alavancar os recursos que pode vir da Agência Nacional de Águas, do Comitê de Bacias, de outras empresas, de projetos de compensação ambiental, mas a gente consegue ter um mapeamento e direcionar para que essa recuperação de solo e de mata ciliar seja feita no local que realmente precisa. Para dar assim, grande número, esses 5 projetos juntos, eles já conservam uma área superior a 10 mil hectares na vegetação, de vegetação, dando uma dimensão assim, seria 70 vezes a área do Parque do Ibirapuera. Um outro exemplo de ação colaborativa foi em 2016, a gente criou uma plataforma que é o SAVE, é o Sistema de Autoavaliação de Eficiência Hídrica, que é uma plataforma online. Eu falei lá que a gente compila as nossas boas práticas internas num manual de boas práticas de uso da água. A gente procurou usar algumas dessas boas práticas que são mais gerais para todo tipo de indústria e disponibilizar gratuitamente e anonimamente. A indústria é voltada para o pequeno e médio, mas ele pode chegar lá e usar e toda a informação e ficar para ele compartilha com a gente se quiser. Então, é realmente no objetivo de buscar melhorar, às vezes, pequenas empresas que não têm a estrutura para estruturar todo esse sistema de gestão, também dando um grande número assim. A gente tem já 159 empresas participantes e no primeiro ano de uso da ferramenta, a redução média de consumo fica em 18%, também é um número muito bom. E aí eu queria falar da terceira etapa da nossa jornada da gestão do uso da água. Então, primeiro, eficiência hídrica, segundo, preservação de bacias, o terceiro é a nossa contribuição para o acesso à água, que veio em 2017 com a água mineral AMA, que ela destina, é um produto, uma água mineral que destina 100% do lucro para levar água para quem não tem. A gente começou no semiárido brasileiro, que é uma região bem crítica, e já temos atuação em comunidade em todos os estados do semiárido. O nosso sonho é ambicioso, a gente quer chegar em 1 milhão de pessoas impactadas. Estamos no começo ainda, mas a gente tem já 50 projetos em todos os estados do semiárido
e 43 mil pessoas beneficiadas. Então, foi mais uma etapa importante aí nesse tripé: eficiência hídrica, preservação de bacias e acesso à água. São ótimos projetos, até vi que acho que recentemente a ONU reconheceu todo o empenho de vocês também na contribuição do Covid-19, eu acho que isso passa pelo trabalho a gente recebeu... Bom, parabéns. Adriana, vocês estão inseridos no PCJ, que acho que é uma das bacias aí com, vamos dizer, mais ações, né, e mais estudos, e uma bacia acho que está bem à frente na maioria das outras bacias brasileiras. Você também mencionou essa iniciativa de pesquisas, que é interessante, um trabalho com o WRI, então eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que está a visão da SANASA aí, né, essa questão em termos do pensamento coletivo para a gestão da água. Bom, obrigada. Primeiro, antes de começar a falar, eu queria cumprimentar as empresas que as minhas colegas aqui representam, porque não fosse uma visão tão séria e estratégica dessas empresas, a gente não teria eficiência nessa bacia, porque a gente constrói isso de maneira coletiva, sim. Especialmente a Braskem, a gente já tem uma parceria no movimento Menos Perda Mais Água. Eu comecei trabalhando com meu colega, o Mário, e depois o André seguiu. E uma companhia no modelo da SANASA não é tão simples fazer qualquer arranjo de parceria, porque a gente tem todo um interesse público e uma questão mandatória também que nos orienta sobre como desenvolver qualquer coisa, pela segurança do capital investido, né? Às vezes é importante dizer isso, porque às vezes as pessoas não têm noção de quão sério é qualquer tipo de iniciativa nossa, passa por um rigor jurídico e financeiro muito grande para que a gente possa ter segurança jurídica, considerando o nosso patrimônio. Bom, a gente tem um engajamento fortíssimo com a bacia, para que a gente tenha essa forma colaborativa de trabalhar isso desde o começo do consórcio, desde quando começou toda a iniciativa do PCJ, e a gente tem aí duas parcerias recentes, né? Eu citei há pouco o movimento Menos Perda Mais Água, que a gente fez com o Pacto Global, e também agora a gente tem essa com o trabalho que a gente, essa parceria com o WRI, que quem coordena esse programa é o Rafael Barbieri, um pesquisador, um trabalho super bacana, que a gente está falando de infraestrutura natural, porque a gente entende que a gente precisa ter muito, assim, é bacana olhar que a gente pode ter um plano mais assertivo, de melhor qualidade, exatamente onde a gente precisa fazer o reflorestamento. Isso envolve outros stakeholders, que são toda a cidade e diversos stakeholders, até mesmo o Ministério Público do Meio Ambiente é convidado para olhar para esses planos dentro do engajamento que o WRI faz, trabalhando com os nossos indicadores. É um programa que ele deve ter, eu acho que ele vai até o final do ano os estudos, para daí a gente já começar a discutir como é que isso vai evoluir, considerando que daí a gente leva isso também para todo o envolvimento da bacia. Outro programa bacana que eu acabei de falar foi o Brazilian Water Resource Center, que ele deve entrar, assim, a gente espera que no mês de setembro a gente já tenha aí começando os trabalhos. Isso vem muito de uma visão estratégica da organização, olhando que a pesquisa científica para nós é importante, que todo o nosso trabalho depende de muito disso, melhorar a qualidade do tratamento da água e do esgoto, e a gente fala dos parâmetros de segurança, é uma coisa super importante. Então, a gente está com isso, e uma coisa que foi importante, que quando estavam discutindo os papéis lá desse Brazilian Water Resource, uma das coisas que a SANASA levou também, né, foi um olhar da SANASA, mediante o compromisso que a SANASA tem com o Pacto Global desde o ano de 2012, foi de que o ODS 6 fosse incluído de maneira clara, porque de alguma forma ele está ali, mas aí ele foi incluído de maneira clara. Então foi também uma iniciativa da SANASA ali. Então a gente tem isso muito fortalecido, e ali a gente vai trabalhar. Inicialmente seremos em 3 olhando só dentro do Brasil, mas o Brazilian Water Resource é uma conexão internacional. Existem outros tantos centros no mundo todo fazendo pesquisa científica, um no País de Gales, em Delft, na Holanda, em vários outros lugares. Então a gente vai estar conectado com outros cientistas. E isso para a gente é super importante, porque a gente vai estar falando do que no mundo se fala sobre
a qualidade do tratamento da água potável, né? Olhando para todo o processo que a gente chama de segurança da água, que vem desde a captação até o descarte. Então, é um processo complexo. Quando volta lá para a infraestrutura natural, é melhorar aquele manancial para a gente ter ainda uma melhor qualidade, com menor uso de produto químico e diminuição dos nossos custos, com possibilidade de investimento ainda maior no atendimento à nossa população local. Acho que eu falei bastante e melhor eu terminar, porque o tempo estourou. Obrigado, Adriana. Pessoal, a gente passou um pouquinho do tempo, a Isabel já tinha um outro compromisso, então ela teve que sair, mas a Marina da Braskem está à disposição, se vocês tiverem pergunta no chat, a Marina pode atender vocês. Então, eu acho que eu vou passar para as considerações finais, para a gente poder encerrar esse debate. Da minha parte, eu já agradeço a Adriana e Beatriz e ao Pacto, e assim que a gente passar pelas considerações finais, eu devolvo a palavra para você para encerrar. Então, Adriana, você quer começar? Eu quero agradecer a oportunidade dessa iniciativa do Pacto, Gil, que trouxe o convite para a gente. Queria dizer assim que foi um grande prazer, mas também um evento super bem organizado. Eu fiquei tão impressionada com o documento que eu recebi para esse evento, tudo tão bem definido, tudo tão bem esclarecido assim. Então, eu queria cumprimentar a Sérgio, obrigada, porque foi um evento muito bacana, muito bem estruturado, muito bem alinhado dentro do Water Stewardship, conduzindo a gente para ajudar a gente a pensar com vocês. Então, também quero agradecer o André, que fez essa moderação, aí, o Water Mandate, que a gente apoia desde o ano de 2014. O Carlos, que é o líder, né, do time aqui no Brasil e que faz um trabalho que a gente reconhece, super relevante para nós. A Beatriz, minha colega, e a Isabel, que já foi, mas também todo mundo que ficou aqui ouvindo a gente hoje à tarde. Obrigada. Obrigada, Adriana. Beatriz, por favor. Também agradecer mais uma vez a participação, parabenizar vocês, reforçando o que a Adriana disse, super bem organizado, e acho que é super importante colocar o diálogo em torno do tema. Agradecer aí a Adriana, a Isabel, a André, Carlos, Juliana, pela participação conjunta, todo mundo que está aí assistindo, e reforçar o nosso compromisso aí da Ambev com a água. Mostrei, né, uma jornada que já está aí há mais de 2 décadas, mas passando por uma evolução constante, dizer, a gente quer ir além, a gente sabe que tem muita coisa para fazer, a gente tem as metas ambiciosas, tem um time super engajado e a gente acredita nos projetos colaborativos, né? Aí a tua segunda pergunta, então a gente está buscando e está super aberto quem está aí assistindo, se tiver oportunidade para a gente falar, de buscar oportunidade junta. A gente acha que colaboração, parceiros, fornecedores, outras empresas, startups, é assim que a gente vai transformar o cenário da gestão e disponibilidade hídrica no país. Obrigada. Obrigado, Beatriz. Bom, eu aproveito também para agradecer a todos que ficaram com a gente. Foi muito bom estar aqui. Obrigado de novo ao Pacto. Gil, a palavra está contigo. Nossa, muito obrigada. Aprendi bastante hoje nesse webinar. Foi um webinar muito interessante. Adorei saber um pouco mais sobre as práticas, né, das empresas que fazem parte do Sea Water Mandates. Eu vou compartilhar o material dessa apresentação aqui que eu fiz no início, sobre o Sea Water Mandate, sobre a Water Stewardship Journey. Eu queria também convidá-los para o próximo webinar, que vai acontecer no dia 6 de agosto, sobre mecanismos públicos e privados para melhorar a gestão da água nas empresas, né? Esse webinar ele vai falar sobre a importância dos mecanismos públicos e privados para a gestão hídrica, vai ser abordado o uso dos instrumentos econômicos e a experiência também do certificado azul, que foi desenvolvido pela Agência Nacional de Águas do Peru. É um webinar promovido, então, pelo Pacto, em parceria com a FGV-SES e com a Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação, a COSUD. Então, estão todos convidados. Também vou mandar, junto com o material deste webinar, né, que foi gravado, vou mandar a apresentação de slides e o convite para este webinar. E gostaria de agradecer muito a todos que ficaram conosco até agora, né? A gente teve um público bem expressivo aqui e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigada.